gente, estamos aqui para mais um Pocket Bio Duelo e hoje nós temos novidades para vocês. Nós temos aí convidados espetaculares, gente finíssima, profissionais além da conta. E nós vamos começar, eu vou começar logo chamando aqui alguém que vocês nunca viram aqui pelo canal. Inédito, professor Wagner Souto. Opa! Uhul! E aí, galera? Nunca me viram aqui. Ó, tá aí, professor Wagner, eu sei que vocês nunca ouviram aqui pelo canal, mas aí está, de novo. Meu medo é quem eu vou enfrentar hoje. Posso apresentar o nosso convidado de hoje? Com certeza, hoje nós temos uma novidade aí espetacular. Faz um suspense na disciplina dele. Isso vai engrandecer assim, demais o nosso programa. Nós temos um convidado que manja tudo, mais um pouco de geografia. É o professor de geografia, um dos maiores que a gente já conheceu. Tive o prazer de dar aula com ele numa escola, depois a gente até pode falar nisso aí. Junto, já trabalhamos juntos. Dividir a sala de aula. Eu fui aluno. O mais bacana é que transcende, né, Rinaldo? Ele é hoje empresário emergente de muito sucesso na área da educação. É um dos maiores conselheiros políticos que eu já conheci. Quer dizer, a gente está muito bem, tá? Eu vou chamar aqui o professor de geografia. Não vai chorar aí, hein, galera? Porque muita gente aí é ex-aluno dele. Com certeza. Então tem muita história aqui hoje. Professor Nonato Butti! Seja bem-vindo. Tudo bem com você? Nunca te vi também. Tamo junto. Obrigado pelo convite. Vamos estar aqui para agradecer o professor projeto de Butti, vocês. Que é uma sumidade não só na rede particular de ensino, como também é um baluarte no Estado, na rede pública de ensino também, professor da rede pública. Que dizer sobre qualquer Butti, coisa né? que a gente fale aqui é menor do que a grandeza que o magistério tem hoje por ter você, professor Nonato Butti. Fica esquisito de falar porque a gente é amigo, né? Pois é. Mas o trabalho fala pela pessoa, né? Ele não precisa nem falar nada. É o trabalho dele que chega primeiro. Nosso projeto foi agraciado. E garante né? credibilidade. Acho que a palavra certa é essa. Fomos agraciados. Obrigado, viu, meu amigo? Obrigado. Eu que agradecer a presença, né? Ver o que a gente contribui aí para os nossos alunos, para os nossos ouvintes. Só lembrando que nós estamos sem máscaras, porque todos estamos devidamente vacinados, obedecendo o distanciamento. Já tomei 4 já. 4 doses? Olha! Uma mapa para garantir. Depois da terceira, na dúvida, não, vamos fazer a 4. Produção, foto. Bate bater do foto aí, nossa, né? Já pensou se é uma pesquisa nova? Foi constatada que uma 4ª dose da vacina anula as 3 primeiras. Pesquisa ver os olhos verdes, tá? Olha os olhos verdes, que é a única coisa que presta, segundo, né? Vou abrir meu olho também pra foto aqui, pra Jéssica botar uma lente verde, tá? Bom, eu tô com medo só das perguntas. Me pegaram desprevenido, viu? Eu não sabia que era isso não. Vamos fazer cheio de perguntas aqui de biologia, eu sou de geografia, como é que pode? Não pode, mas tudo bem, vamos tentar aqui. Essa que é a graça da coisa, né? Bom, então vamos começar, lembrando que o nosso Duelo Pocket também é Enem. Aqui dessas perguntas nós vamos tirar muita coisa importante, o Enem tá chegando, né? E o que nós temos a comentar aqui nessa conversa descontraída entre biologia e geografia tem muito a acrescentar no teu Enem, ok? Então fiquem ligados aí. Boa sorte. Para nós. Vamos lá. Eu vou começar aqui com... 2 pesos pesados. 2 pesos pesados, não é brincadeira não. Vou começar aqui com a pergunta de biologia para o professor Butti. Pra quem começa sempre é mais tenso. Isso. Vamos lá. Primeira pergunta, vamos lá. Qual o nome global da passagem da água no estado líquido para o vapor? Letra A, vaporização. Letra B, evaporação. Olha só tem duas alternativas. Isso é uma coisa que gera muita dúvida em sala de aula. É isso. Perguntando novamente, Quero lembrar que se o Butti errar, não tem problema nenhum, ele não é de biologia, é de geografia, mas aí o Wagner vai socorrer aí e dar aquela dica pro Enem em cima da resposta, caso ele erre. Qual o nome global da passagem de água
da água do estado líquido para o estado de vapor? É vaporização ou evaporação? Bem, entendo eu que seria a evaporação. Evaporação. Bom, e o professor Wagner, que foi o autor das perguntas, então vai dizer se está certo ou está errado. Porque pelo menos na geografia, quando a gente diz assim mesmo, né? A água é aquecida pelo sol, né? Então ela sobe na forma de vapor, é o processo da evaporação. Né? Vaporização, realmente, essa troca do... Só a letrinha aí, né? A nível parece uma coisa simples, mas na hora de uma prova de Enem, o aluno vai ao desespero. Vem a atmosfera do Enem, que é aquela coisa que já deixa a galera tensa. É vaporização ou é evaporação? Lembrando, só lembrando que é o nome global. É o nome global da passagem da água do estado líquido para o estado de vapor. Porque não perguntaram outra coisa. Ó, estado de vapor. Estado de vapor para o estado líquido, eu não sabia. Pode ser o contrário. Então, é só botar o vídeo ao contrário, vai? Essa eu sabia. Disco. Bom, água do estado líquido para o estado de vapor. Água do estado líquido para o estado de vapor. Letra A, vaporização. Letra B, evaporação. Qual é a resposta? O Buti falou? Evaporação. Evaporação. Certo ou errado? Continua ou troca? Continua. É porque assim, a passagem para o estado de vapor é vaporização. Errou! Na verdade, porque a evaporação é um processo lento. Então a luz solar bate na superfície da água, né, e leva a água ao estado de vapor lentamente. Se for por fervura, ebulição. E se for aquela gota na chapa quente, né? Isso é dica pra galera aí, dica pra galera que tá assistindo aí. Então se eu juntar evaporação, que é lento, ebulição, que é fervura, mais calefação, que é a gota na chapa quente, os três são os processos de vaporização. Seguindo o global do estado líquido pro de vapor. Quer dizer que a evaporação não está completamente errada. Não está errada. Um processo... Ela é uma vaporização. Né, dentro do contexto lá que vai dar então, por exemplo, o nome global, que é... Exato. O exemplo que tu deste da luz solar batendo na água fez com que tu acertasse dentro do teu exemplo. Então, na verdade, não é o que está certo e o que está errado aqui. É que um processo está dentro do outro só. Perfeito. Muito bem, então um processo mais amplo, vaporização. Vaporização. Sabe o que eu digo em sala para os alunos? Eu digo assim para eles, olha, o Enem é uma prova conceitual disfarçada de prova moderninha. Né? Porque se o aluno está ligado no conceito, ele não erra. De jeito nenhum. Então, dentro da vaporização tem a evaporação, ebulição e a calefação. Perfeito. Tá ligado aí, né, galera? Vamos pra cima. Não é mais, hein? Então, agora, parabéns pro Buti, por quê? Porque a resposta dele não estava errada. Como foi que tu falou mesmo? Ela estava certa dentro do conceito. Porque ele criou. Meio ponto. Não, ele criou um contexto. E dentro estava certo. Muito bem. Meio. Então, olha só a galera ligada no Enem. 0,5. Isso, vamos dar aí 25 décimos. Eu daria 0,99. Não, o jogo tá... Se era só A e B, então eu errei no caso, né? Para ficar mais lógico de marcar. Do jogo. Se fosse de marcar, né? A nível conceitual. Mas a gente vai tirar fora já. Bom, então, dando sequência, agora nós vamos à pergunta de geografia, elaborada aí pelo professor Buti, para o professor Wagner, que é o desafiado hoje. Quero sempre deixar claro... Ele é o Cancão, é ele que tá batendo todo mundo, né? Pois é. Quero deixar muito claro que eu era preparei, bom. Olha, será que eu vinha cantar uma música aqui de vitamina e a hora de chegar aqui... Olha. Até porque a música da vitamina tá decorada já. Pois é. Disseram que, pô, me pega o pau, olha aí, tá vendo? Só me enganaram, mas tudo bem. Eu só era bom em ciências, quando eu era bem novinho, no ensino fundamental, e mais ou menos em português. O resto... Bom, então vamos à pergunta de geografia. Vamos lá. Pergunta, a galera que está ligada aí para o seu Enem. Nas décadas do século XXI, o desmatamento na Amazônia vem aumentando ou diminuindo? Nas décadas do século XXI, o desmatamento na Amazônia vem aumentando ou diminuindo? Vamos lá. Olha só. O século XXI começou em 2001, certo? Perfeito.
Vai até 2010. Então aí são os anos, o quê? 2000? Década Não, de 2000? as décadas, então 2001 a 2010, 2011 até 2020, até a atualidade. Então é 2011 a 2020, década de 10. 2001 em diante. Duas Até décadas. 2021. né? Eu acho que se diminuiu em quantidade, pode ter aumentado proporcionalmente. Eu não sei se eu estou sabendo me explicar. Mas eu diria, como ele é da geografia, tem mapa, tem estatística, tem gráfico, não sei o que mais, eu vou dizer que aumentou. Seja lá o que for. Aumentou o desmatamento. Essa é a resposta do Wagner. Na verdade. Acertou? Não, errou. Errou! Vingança, valeu, agora tá bom. É uma honra errar uma questão de Não, porque assim, né? Na verdade, o desmatamento na Amazônia ainda é muito preocupante. Não é porque ele percentualmente diminuiu que não se tem preocupação mais com ele. Pelo contrário, a preocupação é uma preocupação planetária. Mas você tem que lembrar que na década de 70, na década de 80, na década de 90, o Brasil não tinha nenhuma preocupação com as questões ambientais. Era permitido, entre aspas. Na década de 70, né, o governo militar, o que se dizia? Né? Vamos deixar o bolo crescer para depois dividir. A economia, né, crescer para depois dividir. E a economia brasileira cresceu em função não só, mas entre outras coisas, de grandes projetos implementados na Amazônia, como a hidrelétrica de Tucuruí, né, o programa Grande Carajás, que abrange lá projetos como o Projeto Trombetas, na época o que a gente chamava de Complexo Abras ao Norte, né? Que obviamente requer desmatamento. Desmatamento, né? Desmatamento. E se você lembrar, em 1972 teve a Conferência de Estocolmo. Ainda não era nascido. Né? Conferência de Estocolmo, onde o Brasil foi defensor do desenvolvimento a qualquer custo. Tinha o desenvolvimento zero e o desenvolvimento a qualquer custo. O Brasil, como um país tipicamente subdesenvolvido à época, ele propôs para ele o desenvolvimento a qualquer custo. Ou seja, que custo? Né? Da degradação ambiental. Fica de olho aí, galera, nessas dicas. Sim, muito importante. Isso era dentro do regime militar, né? Era? Exatamente. Né? Então, essa busca pelo desenvolvimento à época, né, gerava essa questão da degradação ambiental, até porque nós não tínhamos ainda, neste momento, certo? Não tinha eclodido ainda o conceito de desenvolvimento sustentável. A posteriori que vem, certo? Somente após a Conferência de Estocolmo, 72, que vai eclodir o desenvolvimento sustentável, que é a forma de você usar sem desperdiçar, usar de forma racional. Usar, quer dizer, o homem tem o direito de usufruir da natureza, usufruir dos recursos naturais, mas de forma o quê? Consciente. E qual é a forma consciente? Não desperdiçar. Porque você usa o recurso da natureza, atende às suas necessidades do momento, mas se você não desperdiça, você está garantido que as suas gerações possam usufruir também desses recursos. Até porque floresta é um bem renovável, Sim, né? sim, Você sim, consegue sim. repor. E é justamente o conceito do desenvolvimento sustentável que gera a dúvida. Está aumentando ou está diminuindo? Para né? mim foi a maior dúvida, porque Pois quando é. a gente se trabalha com sustentabilidade, a gente sabe que isso ainda não é uma coisa totalmente... Mas é interessante, difundida. né? Porque se perguntarem assim, aí vai cair bem no Enem, se perguntarem assim, né, quais são os fatores que estão proporcionando essa diminuição? São as políticas públicas, são ações governamentais. Agora, que políticas públicas são essas? Demarcação de terras indígenas e a criação das unidades de conservação e preservação que vocês muito bem trabalham na biologia. Tá? Mas você sabe que mesmo tendo uma unidade de conservação e uma de preservação, a preservação é aquela que você deixa intocável. Né? Preservar, intocável, só para uso de pesquisas. Tá? Na unidade de conservação, você utiliza de forma racional, sem o desperdício. Faz o manejo. Exatamente, é sustentável. Mas mesmo assim, as unidades de preservação e conservação têm problemas. O isolamento, né? Que dificulta a transição de quem? Dos genes de determinadas espécies. Por isso que hoje o que eclodiu melhor
a questão dos corredores ecológicos, Olha aí. que vai interligar as áreas de conservação e preservação. Isso está dentro da nossa, da nossa matriz, né? Que vai facilitar o fluxo dos genes, né? Aí sim, né, a coisa fica um pouco melhorada. Então você tem a demarcação dessas áreas de conservação e preservação, demarcação de terras indígenas. Claro que, se a gente for fazer um estudo detalhado, na Amazônia tem algumas áreas de conservação e preservação que são invadidas, são ocupadas por garimpeiros, né, por madeireiros e etc. Você estava lendo sobre a APA do São Francisco, né? Uhum. Que realmente é muito visada por pessoas do garimpo. Aí falta o quê? A fiscalização. Fiscalização. Né? Mas veja bem, a Amazônia é uma região gigantesca, uma região continental realmente. Você coloca a Europa aqui dentro da sobra, né? Espaço territorial amazônico. Então, humanamente, é quase que impossível você fiscalizar uma área gigantesca com uma grandíssima fronteira e com essa densa floresta que nós temos que dificulta o trânsito. Imagine, né? Eu estava falando ainda há pouco, que eu saio daqui de Belém, São Paulo, de ônibus, eu gasto 2 dias. Para eu sair daqui para Santarém de ônibus, eu gasto mesmo os 2 dias. Em função dessa dificuldade toda que eu tenho de transitar pela Amazônia, viu que rodoviária. Isso me lembrou um relato do Augusto Alcântara. Ele disse assim para mim, a gente aqui, ele falou, olha, para eu chegar em Melgaço, são 26 horas. São 26 horas, então é mais do que um dia. Dá para chegar lá do outro lado do mundo. Exatamente. Mas no continente europeu, tranquilo. E aí a fiscalização muitas vezes ela se dá via fluvial, Sim. o que acaba não sendo tão eficaz assim. É. E olha, próximo do Enem, como nós estamos, essa conversa tá muito bacana, viu? Para quem vai fazer o Enem. Se liga aí, hein, galera. Porque essa Liga questão mesmo. é uma questão bem atual. E se vocês perceberem, a questão dos corredores ecológicos ainda estão sendo colocados em práticas. E em quais biomas, né, você vê a implementação dos corredores ecológicos? Mata Atlântica, porque é o mais degradado percentualmente, absurdamente degradado. desde o período colonial, e a Amazônia, que percentualmente é o menos degradado. É isso? Percentualmente, é o menos degradado de todos. Né? Né? Mas, né, a biodiversidade que ele carrega, né, que é cobiçada por todo o planeta. Né? Então vamos tentar, né, colocar aqui os corredores ecológicos na tentativa de preservar e conservar toda essa biodiversidade. Show! Olha aí, galera, plano é isso aí. Show! Vamos lá. Agora vem a revanche, né? Revanche não, já foi a revanche. Ó, Né? 0-0. Vai dar 0 a 0. 0-0. Tá melhor do que os nossos times. Muito bem. Não, Agora, não, teve um outro meu, já levou, acabou de levar o farelo agora. a pergunta de biologia agora para o professor Ruth, como Elevou o nível. como tá 0 a 0, né? Então vamos lá. Professor Ruth, qual o hormônio vegetal gasoso que amadurece os frutos? Letra A é o etileno. Letra B é a adrenalina. Eu vou no etileno. Vai no etileno? Vou no etileno. Como, A adrenalina eu entendo como outra coisa, mas pode até ser. como quem elaborou a pergunta aqui foi o professor Wagner, então ele vai dizer se está certo ou Etileno. está errado. A máxima de que o Enem é um ensaio para a vida, né? O Butch acabou de usar aqui. Sim. Eu vou me apropriar de um termo do professor de redação, né? O repertório sociocultural, repertório biológico e hormonal. É isso aí. Muito bem. O etileno amadurece os frutos, né? Ele favorece a quebra das ligações químicas dos açúcares mais complexos. Por isso que a banana verde é muito rígida, né? E a banana madura é mais macia, porque foi um fruto foi o resultado de quebra de ligações químicas ao longo de semanas ali. Posso falar uma besteira aqui? À vontade. Tá. Por que então o pessoal fala assim que quando tens uma banana verde aí, né? Aí tu coloca ela assim em volta de um jornal, de um guardanapo, Perfeito. e tu coloca assim numa gaveta ou lá no fundo do fogão cheio de catita, né? Amadurece mais rápido. Por quê? Porque aquece simplesmente. Pode sumir também, que as catitas vão comer O tudo. forno que não tem catita não é forno. É verdade. Olha, que bacana essa tua pergunta. Isso nasceu no senso comum, né?
O senso comum, a vovó fala isso até hoje. Abafa aí que tá. Exatamente, abafa. Isso nasceu no senso comum e a ciência confirma. Como o etileno é um hormônio gasoso, ele sai do fruto. Olha só, mas você fechou o sistema, você amarrou o saco. Então ele sai do fruto, mas não sai do sistema. E aí vai bater de volta na banana e concentra mais. E vai amadurecer mais rápido a banana, a manga. E tem aquele negócio ainda quando um fruto está encostado no outro, que apodrece, inclusive. A vovó fala, né? Quando fica um encostado no outro, aquela parte amadurece mais rápido e tem que cortar, jogar fora que apodrece. A vovó pega a banana que já está estragando, ela coloca no meio das outras frutas que ainda estão verdes, ainda estão prematuras. Senso comum comprovado pela ciência. É ciência. E adrenalina é o hormônio do susto, do medo. Sim, O medo de altura, daquele frio na barriga. é o que eu tenho. Olha aí. Acabei de falar. Eu vou daqui para São Paulo, vou de quê? De ônibus. Olha aí a mensagem Nossa. subliminar. Eu me lembro de uma viagem nossa, foi pelo Propast. Sim, senhor. Olha, naquela época, quando a gente viajou de avião para dar aula, eu acho que foi em Breves. Me falha a memória, o Breves ou era para Santarém. Eu não vou, não. O Butch estava escalado para ir. Não vou, não. Ele suava frio, porque o Dantas disse assim, não, Butch, tu tá escalado, tu vai. E ele, olha, eu não sei não, dá pra ir de carro? Vai de carro. Foi muito engraçado, porque deu pra ver que ele ficou tenso. Não. Olha, eu entro no avião, mas eu compartilho com a ideia de que é uma loucura. Assim, É uma loucura, no é avião, surreal, né? Eu prefiro não me ver a tua angústia. É surreal, é surreal. Se tem uma É um possibilidade. negócio assim, eu particularmente, o avião, eu ainda considero uma loucura. E Assim. por mais que a física seja exata, né? Que a engenharia, pô, é perfeita, mas você tá voando, né? Olha, eu, meu Você amigo, não confia, né? meu amigo Carvalho, né? Antônio Carvalho, né? Um abraço Beijo, pra ele, Carvalho. né? Carvalho. Azulay, professor Azulay também, um abração gente pra ele. boníssima. Nós fizemos nosso mestrado em Assunção, né? 3 dias de ônibus. Quer dizer, eu vou, Super o cool. Azulay e o cara vai dizer, Butch, isso é loucura, como é que tu aguenta? Eu vou e volto tranquilo, mano. Né? Eu lembro dessa época. Ixi, tranquilão, eu vou curtir a paisagem geográfica e as Todas as transformações. viagens de ônibus, todas foram feitas de ônibus. Todas, 16 viagens eu fiz, todas de ônibus. E hoje, grande mestre Butch, olha aí que legal. Quer dizer, não foi empecilho o medo para Sim. chegar aos objetivos, né? Muito bom. Muito bem. Olha, tá. Não esquece que tá 1-0, hein? Tá 1-0 Tá 1 a agora. 0. Não, mas ele não respondeu a segunda. Vamos lá. Quem Bom, sabe a essa- sorte agora me acompanha. Esta aí já foi, né? Então, não Vai é faltar a segunda adrenalina, dele, né? é etileno. Vamos lá, segunda do Wagner agora. Pergunta elaborada pelo professor Butch, diretamente para o professor Wagner. ai. Se o carvão mineral, o gás natural e o petróleo são combustíveis fósseis, por que o carvão e o petróleo não se formam no mesmo local? Vou repetir? Vamos lá, vai de novo. Vai lá. Se o carvão mineral, o gás natural e o petróleo são combustíveis fósseis, Ok. por que o carvão e o petróleo não se formam no mesmo local? Galera do Enem aí, Que legal te liga essa aí, pergunta. te liga, que daí vai sair. E eu acho que é uma isso. oportunidade muito grande. Isso pra tem a gente ver com fazer- biologia, isso tem a ver com Isso tem a biologia. ver com ciências. Isso já dá de ciências. Eu não dou aula de ciências desde 2008. Vamos lá, já tem o que aí? 13 anos. Ai, ai, ai. Olha, eu acho que o petróleo é o mais profundo desses. Tá correto até agora? Não pode nem dar pista, olha. Tá vendo só como funciona? Amizade. Daquela porta pra cá, amizade não tem. Aí vamos lá. Eu acho que é o petróleo, depois o carvão, depois o. Não, petróleo, gás e carvão, de baixo pra cima. Eu acho que é isso. E, me corrija aí, tá? Se eu estiver errado. Eu acho que é porque, como eles estão em estratos diferentes, os animais, os vegetais e outros seres que serviram de base para esse tipo de combustível formaram-se em épocas ou eras diferentes da geologia. Ah, meu Deus. É isso. Acertou? Biologia, quando vocês estudam, né, a formação da vida, sim, o petróleo, né, ele vem a posteriori da formação do carvão. O carvão mineral ele vem primeiro. Não, eu errei. Ele ainda vem na era paleozoica, né? E o petróleo, o carvão, basicamente ele resulta é um combustível fóssil da decomposição de restos vegetais.
O primeiro tipo de vida concreto a surgir na parte sólida da Terra é a vida vegetal. Não é, muita gente pensa que é o homem, não, o homem é uma vida recente, Muito recente, né, sobre o planeta. Então é a vida vegetal, ainda na era paleozoica, né, as grandes florestas que surgem. E o petróleo já é da decomposição de restos animais e vegetais. Olha aí que interessante. Que vai surgir ali no final da era mesozoica, já entrando na era cenozoica. Né? É onde surgem os grandes répteis no período Jurássico. Né? Perfeito. Né? Muita gente, Jurassic Park. Por que Jurassic Park? Porque o Jurássico é o período de uma era mesozoica onde os grandes répteis surgiram. Né? Então eles também têm essa contribuição aí para a formação do petróleo, já que é a decomposição de organismos animais e vegetais. Então o carvão é mais antigo do que o petróleo, porque se formaram em eras totalmente diferentes. Ainda bem que a pergunta não foi essa, que essa eu erraria. Agora, o Essa eu interessante é, onde tem carvão, tem gás, por causa da decomposição. E onde tem Faz petróleo, sentido. tem gás, por causa da decomposição. Faz sentido. Mas onde tem carvão, não tem petróleo, devido à formação diferenciada da decomposição dos fósseis. Beleza, então continua empatado. Agora é 1 a 1. Agora o negócio ficou sério, né? O negócio tá esquentando. Vamos lá, aqueceu. E eras geológicas é um assunto fortíssimo na prova de humanas. Opa. Né? Basicamente, uma das questões mais difíceis que nós temos dentro de humanas é essas relacionadas a eras geológicas, a parte da geografia física em si. Né? Muito bem. Então agora vamos voltar aqui à pergunta de biologia para o professor Bolt. Já aqueceu, já está aquecido. Então vamos lá. Tá todo mundo empolgado, né? Agora vai que vai. Olha só, pergunta. Por não ter patas, a cobra é um animal, letra A, vertebrado, letra B, é isso mesmo, né? É. Letra B, invertebrado. Vou repetir. Por não ter patas, a cobra é um animal vertebrado, é a letra A, né? E letra B, invertebrado. Por não ter patas, Lembrando que a cobra é um réptil, né? Assim como o jacaré, o crocodilo, a tartaruga, os dinossauros. ela seria invertebrada. Letra A, vertebrado, letra B, invertebrado. Eu fico com 1. Invertebrado. Por não ter patas, a cobra é um animal. Eu achei meio estranho. Pata com questão de vértebras e Pois é. né? Patas, as patas, assim, mostra as tuas patas aí. Isso aí. As patas. Pois é. Aí por isso é vertebrado. Pois é, a minha dúvida é, porque na cabeça do aluno eu queria deixar isso muito claro. Primeiro eu hoje. quero saber se o Butch acertou ou errou. Eu digo que é invertebrado. Então errou. É vertebrado. Vertebrado. Errou! Eu joguei justamente as patas para forçar a barra de dizer, ó, não tem nada a ver ter pato ou não. Pois é. Mas de ter vértebra, porque tu tá no caminho ainda agora, eu achei que tu ia mudar. Você acha que tem a ver isso com vértebra ou não? Sabe como em sala, às vezes, quando a gente pergunta a cobra é vertebrada ou invertebrada, às vezes eu jogo aquele negócio assim para o aluno lembrar. Já andou assim por alguma floresta e viu alguma cobra, só o esqueleto? Eu nunca vi. Só Pois é, no O que eu me interior lembrei- eu já vi. O que eu lembrei alguns, foi assim, cobras, né, de pequeno porte engolindo uma presa muito maior, né, com aquele deslocamento Mandibular. mandibular Perfeito. dela todinho. Né, eu calculei, pô, ali, será que tem muitos ossos ali para poder fazer todo esse deslocamento? Eu fui por aí para esse raciocínio. Não sei se... Bom, então, Existem indícios de que as cobras já tiveram patas. Por serem vertebrados, elas têm crânio e espinhaço, né? Em eras diferentes, em eras passadas. Exatamente. E por ser um animal muito longo, as patas talvez deixassem a cobra mais lenta do que as que por mutação nasceram sem patas. Que sem querer acabaram sendo mais velozes e mais aptas, né? E acabaram sobrevivendo, se reproduzindo. E o meio ambiente foi se encarregando de eliminar as com patas, porque as patas na verdade atrapalham um animal tão longo desse só com 4 patas. Então, na verdade, o animal que é vertebrado vai ter caixa craniana e coluna vertebral. Isso já basta. E aí, por isso que os peixes também são. Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. aí já entra um caráter evolutivo aí. Evolutivo. Perfeito. Muito bem. Que muita gente de repente erraria na prova e já fica de olho nisso. Inclusive os animais, os vertebrados, né? Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Peixes não têm patas, vivem só na água, beleza. Mas de anfíbio em diante já há 4 patas.
Então esses aqui são os tetrápodos. Ó, anfíbio, réptil, ave e mamífero. Como os répteis estão na superclasse tetrápoda, todos são tetrápodos na classificação, na superclasse. Mas a cobra perdeu as patas. Só que ela é classificada como tetrápodo porque está dentro dessa superclasse. Mas já perdeu suas patas. O que caracteriza uma ave? A ave veio dos répteis. Então ela vai apresentar penas, que são escamas geneticamente modificadas, olha só. Então já denota bem que vieram dos répteis. E as aves geralmente têm aqueles ossos pneumáticos, né, que vão fazer com que elas sejam mais leves. Inclusive, teve um duelo passado que a gente comentou sobre isso. Tem uma frase que eu acho muito bonita, né, de um autor, que diz assim que as aves são répteis glorificados. Olha só. Poxa, isso é uma boa dica, né? Né? Ele considera as aves como répteis glorificados. Poético. Bonito, né? Se colocasse assim, então, que quer dizer, voar não é uma... Não, Porque se porque acha... nem toda ave voa. Só que se acha que naquela época em que os dinossauros foram extintos, os grandes répteis, e muitos outros seres também foram levados à extinção, os que voavam se safaram. E como já havia répteis que voavam, é o caso do Archaeopteryx litográfica, né, que acharam na Alemanha, 15 exemplares acharam lá. Pelo menos que a gente tenha registro, é o mais próximo elo entre réptil e ave. A antepenúltima pergunta de geografia para o professor Wagner. Vamos lá, gente. Vamos lá. Tá esquentando, tá esquentando, tá esquentando. Ah, essa aí é Agora que me deu fácil. medo. Até minha avó sabe essa. Olha, isso já foi um intimato, hein? Posso ligar pra ela? Por que, meu amigo? Não, essa aí. Não, nunca fui bom em geografia nem história. Tem que Não, mas admitir essa aí isso. é... Eu Faz tudo admito. casando com... Vamos lá. Vai lá. Se o solo amazônico é de péssima qualidade, por que a floresta amazônica é exuberante? Se o solo da Amazônia é de péssima qualidade, por que a floresta é tão exuberante? Bom, a biodiversidade hoje garante esse equilíbrio, né? Eu falo muito em sala sobre as minhocas, a atuação dos anelídeos cavando aquelas galerias no solo, né? Só que é assim, uma coisa é a abordagem biológica, que se preocupa unicamente com esse autossustento da natureza, sem influência do homem. O geógrafo, ele consegue ser mais abrangente. Por exemplo, a aula de biomas de vocês é muito melhor que a nossa. Porque a nossa, ela envolve a biologia pura, né, Rita? A geografia, ela se preocupa em inserir o homem nesse contexto. Diga-se de passagem, é a melhor abordagem, é a mais correta. Entendeu? Então, por isso que eu estou falando, por mais que a biologia da coisa a gente tenha, mas a análise deles é mais holística. Mas, Wagner, vou deixar essa aqui para a próxima. Tá? Tá, vamos lá. Se tu procurares a matriz de humanas de cabo a rabo, tu não encontra em nenhum momento o termo biomas na nossa prova. Tu encontra domínios e formações vegetais, Opa. mas não bioma. Bioma encontra na matriz de vocês. Porque bioma não é a mesma coisa que domínio vegetal. Isso é para você buscar e responder. Bioma é diferente de domínios vegetais. Olha a Certo. dica aí. Olha a dica. Mas isso vai ficar para a próxima, hein? Olha, então já está marcado um próximo duelo pocket. Exatamente. O professor Butch aqui, e a gente vai discutir isso. Agora uma pergunta assim que eu espero que não revele nenhum spoiler dessa resposta aí. Mas eu já trabalhei em alguns lugares, acho que o Rinaldo vai também reforçar essa ideia que a gente já trabalhou junto em muitos lugares, de que a parte de biomas ficava para a galera da geografia dar. Os professores de geografia davam e o professor de biologia revisava só. Sim, sim. Mas tecnicamente não é bioma. Tá. Tanto é que tu vai ver, depois tu procura em casa lá, tu vai ver que no determinado momento tu fala sobre a Mata Atlântica. E no outro tu vai falar sobre quem? Os mares de morros. Perfeito. Né? Então, um é o bioma, o outro é o domínio domínio. vegetal. Olha aí. Deu para entender? Sim. Olha só essa diferença. Tu não encontra lá. Né? Então isso cai naquilo que eu te falei no início. O Enem é uma prova conceitual com cara de prova moderninha. Sim, claro. Olha, só claro. quero lembrar vocês que tem que dizer se ele acertou ou Não, errou. eu acho que eu errei, cara. Não, mas Qual foi a resposta dele? a resposta foi a minhoca. Tô convicto que eu errei. Porque, na verdade, né, ele vai dizer mesmo se ele errou ou se ele acertou. O solo da Amazônia, no geral, é um solo muito pobre. Muito bom.
um solo arenoso, um solo argiloso, né? E muita gente pergunta, então em função, né, desse solo, por que dessa exuberância toda? Uma floresta densa, compacta, fechada, latifoliada, higrófila, perene, vegetação de pequeno, grande porte, dividida em 3 níveis, né, igapó, várzea, terra firme. Então por que essa exuberância toda? Aí é porque ela é autossustentável, né? Ela vai criar o seu próprio humus, a sua matéria orgânica, a partir do momento que as folhas caem, os animais que ocupam, né, morrem sobre o solo, vai entrar tudo em quê? Em decomposição, virando a sustentação. Presta bem atenção no que eu vou te falar agora, hein? Virando a sustentação para a própria floresta. Aí é que tá, quando vem o desmatamento, que é de praxe na Amazônia, a matéria orgânica fica exposta à ação de quem? Da chuva, que também é comum na Amazônia. A chuva vem, lava o solo, retirando a matéria orgânica, que é um processo de lixiviação. Ficou lixiviado, está lá o solo empobrecido. O solo arenoso e o solo o quê? Argiloso. Sabemos nós que naquele local vai surgir uma nova vegetação, mas nunca do mesmo porte que a primeira. Vai acontecer uma sucessão ecológica. Porque não tem mais a matéria orgânica para dar aquela exuberância toda. Aí eu te pergunto, esse processo de surgir essa vegetação não tão densa quanto a outra, é denominada de quê? Muito cuidado no Enem com isso. Esse processo é chamado de savanização. Savanização é quando surge uma vegetação de nível secundário, de porte não tão grande quanto a floresta original. Sucessão Certo? ecológica. Né? Savanização. Muita gente diz assim mesmo, não pode ser desertificação. Não, desertificação é outra coisa. A desertificação é quando a terra perde a capacidade de produzir devido à ação do homem. Mas o que acontece na Amazônia é a savanização, porque uma outra cobertura vegetal vai surgir, mas nada comparado com a densidade da primeira. Savanização, não esqueça. Fica ligado, hein, galera? Que o Wagner cochichou aqui comigo, ele cochichou assim, sucessão ecológica. E lá na biologia também a gente enquadra muita sucessão ecológica dentro do que tu estás falando. Não esquecendo também que os fungos, é floresta amazônica aqui, né? A pergunta foi referente à floresta amazônica. Os fungos têm uma participação especial, né, aí nessa riqueza, né? Porque o solo é pobre, né? A lixiviação piora tudo, né? Mas os fungos, eles consertam muita coisa, né? A rede subterrânea de fungos na Amazônia é absurda. Essa palavra, é absurda, né? E os fungos com as suas hifas têm capacidade de retirar minerais muito fundos, né? Até de rochas. E interessante, né? Falaste a questão dos níveis, né? A várzea, o igapó, a terra firme. Essas matas, né, que a gente trata como matas na biologia. Exatamente, mata. Sim. Existe uma preocupação muito grande aí, porque isso foi construído num processo de sucessão ecológica, lá, as séries, clímax, que fez com que toda essa exuberância aí acontecesse, né? E as raízes das árvores grandes aqui, prova do que tu falaste já, sobre a questão do solo ser pobre e tudo mais, principalmente nos estratos mais profundos, faz com que as árvores tenham aquela expansão lateral da raiz, né? Que a gente vê, por exemplo, aqui em Belém, quando chove uma ventania também muito forte, a árvore tomba, mas ela não quebra. Ela expõe a raiz para demonstrar que ela não estava profunda, ela estava tentando buscar as camadas mais nutritivas do solo. Quer dizer, se o solo da Amazônia já tem essa prerrogativa de ser ruim, quanto mais com a lixiviação, né, que tu explicaste. Perfeito. No final das contas, acertou ou errou? Não, a resposta não tem a é que ela pena. seja autossustentável em função da formação da matéria orgânica. Porque o Wagner E quando falou... tiver matéria orgânica... Isso, e ele falou muita coisa bonita agora, mas que depois... Olha, não, Foi tu vai pra ser juiz camuflar, agora. Depois. Ele falou da minhoca, ele falou da Foi pra minhoca. camuflar.
Da minhoca. Então errou ou acertou? Acho que eu errei. Acho que errou. Errou, né? Aí bate. Aí bate. Tamo junto. Apesar de ter falado um monte de coisa bonita e correta depois, mas a resposta oficial dele Isso é uma foi... estratégia, não é? A resposta oficial foi da minhoca. Mas olha, tão interessante porque muita coisa que está saindo aqui, está se casando. Vocês veem como é a questão da interdisciplinaridade. Nós estamos dentro do tentando Enem. entranhar as disciplinas. Exatamente, né? Não simplesmente deixar paralelo, né? Exatamente. Nós vamos buscar conhecimento, Isso dá né? muito trabalho. Trazer para a minha disciplina para resolver determinadas situações, problemas, né? Então vamos lá. Então nós temos aqui, depois já eu faço o balanço. Ai, ai, ai. Tá 1 a 1, dois erros e um acerto para cada. Isso. Isso não vai rolar, gente. Eu estou colocando em vermelho aqui as que estão errando. Olha aqui, Já foi os 3 para acertos cá, em já foram azul. 3 para cá. Isso. Vamos agora à penúltima pergunta. Essa vale 3, cada acerto. A batata inglesa é letra A. Baiana. A batata inglesa é letra A, uma raiz, letra B é um caule, Lembrando que a batata inglesa é aquela que a gente cozinha no frango, põe na carne assada. A batata normal. É uma raiz. batata inglesa é uma raiz ou é um caule? Resposta, Uma raiz. o professor Butti acertou ou errou? Cheiro é o que? A Tinha macaxeira. uma caixeira. Aí é a raiz. Olha, Mas ele, Então para mudar. a macaxeira, a mandioca são raízes. Raízes. Por que a batata não? Porque a batata... Olha aí, galera, cuidado, hein? Porque Olha, foi pela macaxeira e pela mandioca. E levei a mandioca. tudo na mesma panela, né? dica de morfologia vegetal, vai lá. Olha só, a batateira ela faz fotossíntese demais, ela tem que guardar o açúcar que ela produz. Ela não poderia guardar na folha, porque se ela guardar o amido na folha, a folha fica muito pesada e cai. Então ela não está guardando de verdade, né? E a raiz é muito fina, as raízes são muito fininhas. Elas não têm condição de acumular muito amido. Aí alguns pontos do caule, que são subterrâneos, aí que está a bronca, fica dentro da terra, eles incham, formam um tumor, um tubérculo. Por isso que ela é considerada como um caule do tipo tubérculo. Isso mesmo. Então ela tufa. Tufa, em alguns pontos só do caule, não é o caule todo. É o caldo tufado, a batata. É isso aí. A batata, qualquer batata. Inglesa, não. É, Inglesa. porque olha, a batata, sempre a gente tem que lembrar que se for batata doce, aí estaria correto. Vai fazer ele ficar com mais raiva É, ainda. porque se fosse batata doce, era raiz. Aí tu teria acertado. Não é batata doce que estava escrito aí? velho? Não, batata inglesa. Olha, eu tentei. Porque a batata inglesa é um então Isso não é caldo. como da batata É inglesa. uma exceção, é. Porque assim, tudo é batata. Não é exatamente. Batata doce é uma coisa, batata inglesa é outra. Né? Sacanagem. Bom, então coloquei um vermelhinho aqui pro Butti. Vamos para a pergunta tá agora difícil. de geografia. Penúltima pergunta aqui para o Ele Wagner. vai se vingar, tenho certeza agora. Apenas uma pequena parte da água do planeta é doce e superficial, e ao mesmo tempo é fonte de vida. Assim, por que o Estado cobra pelo consumo da água? Repetindo. É isso mesmo? Está correto aqui a pergunta, como eu li? Apenas uma pequena parte da água do planeta é doce e superficial, e ao mesmo tempo é fonte de vida. Assim, por que o Estado cobra pelo consumo da água? Olha, pelo que eu me lembro, 3% da água do globo são doces, disponíveis no caso, né? Mas que podem estar apropriadas para o consumo 1%. Me corrija aí depois, tá? E como a água que está disponível para o consumo, ela é um volume pequeno, vamos dizer assim, ela precisa ser tratada, e esse tratamento deve ser caro, e é isso que faz com que a água seja um produto muito caro. Até porque a gente está falando de batata ainda agora, no supermercado tem a batata escovada e a batata lavada, né? A escovada, eu me lembro que na última vez que eu fui ao supermercado era a cesta dos legumes. Não, a cesta do horte, era a promoção. Fui lá, aí eu via batata escovada R$ 2,90 o quilo. Do lado uma outra gôndola, batata lavada R$ 4,00. Aí eu, opa,
pera lá, eu vou comprar a escovada e lavo lá em casa. O pensamento era esse, porque é a mesma batata. Só que a lavada utilizando água acaba então aumentando muito o custo Bom, que é passado para o consumidor. então ele acertou? Está correto. Corretíssimo. Porque assim. Não gostei. Tá me ajudando aí nessa. Não, porque assim. A água ela é fundamental para a vida. Né? E a água, justamente em função disso, o Estado se apropriou dela. Né? A água ela tem valor econômico, tem valor social, tem valor geopolítico. Então o Estado se apropriou da água. E o uso da água é regido por lei. Então você tem a lei das águas. Por exemplo, no momento de crise, a lei diz assim, que a população tem que ser logo atendida. No momento de crise hídrica, a população que tem a sua necessidade, a vida depende da água, eu não posso deixar a população esperando e fornecer água para a indústria, não posso. A população tem que ser a primeira a ser atendida. Depois, a dessedentação dos animais. Para você ver só, isso está na lei. Só vida, né? Dessedentação dos animais, que são as áreas que vão servir, né, para os animais ir lá beber. Né? E justamente por o que você falou, né? A água ela pode estar doce, mas não totalmente apta a ser consumida. Por exemplo, você vai lá no Bolonha, no Água Preta. A água é doce, superficial e doce. Mas tu vai lá do Canudinho beber? Não, não pode. Ela tem que passar por todo um tratamento. Tratamento que pode ser um tratamento químico. Hoje nós já temos tratamento biológicos, né, determinadas plantas que fazem a limpeza da água. Né? Mas o Estado diz o seguinte, que ele cobra pela água para que a população tenha o conhecimento que não pode desperdiçar. Certo? Porque a água ela está ganhando cada vez mais valor. Logo, logo, dizem alguns autores que ela vai valer mais do que o petróleo. E quando dói no bolso, a galera Né? Mais do que o passa a petróleo. obedecer, verdade. E se essa água se privatizar, aí você vai ver o que é doer no bolso. Né? E nós já estamos um passo dessa privatização. Né? Você vê que as grandes cidades estão mudando as suas redes de esgoto, modernizando, colocando novos hidrantes, e isso é um sinal de privatização no futuro. Né? Eu lembrei de um caso aqui, eu tenho um amigo que viajou, foi à França. Ele me contou essa história faz uns 10 anos. É música, inclusive. Foi à França e ele ficou na casa de uma amiga dele lá. Só que quando ele chegou, ela deixou a casa aberta para ele entrar. A casa estava só, não tinha ninguém. E ele chegou, ela ainda estava no trabalho. Né? Em Paris, isso. E aí o que aconteceu? Ele foi tomar um banho. Poxa, imagina, viagem, né? Foi tomar um banho e tal. E resolveu ligar o chuveiro elétrico e tomou um banho como ele tomava aqui. Aquele banho demorado, aquela coisa de... Tô sozinho em casa, deixa até a porta do banheiro aberta, cantando. O que aconteceu? Quando a amiga dele chegou, que ela percebeu que ele estava tomando banho já há um tempo, porque a própria casa estava meio aquecida por causa do vapor do... Ela bateu na porta, pediu para ele, dá para você parar de tomar banho para gente conversar? Eu já estou quase terminando, vou passar o sabonete agora. Ela se sentou, eu estou imaginando uma cena assim, que ela se sentou no chão, sabe quando a mulher se desilude, que ela encosta na porta, o homem foi embora, ela fecha a porta, ela vai escorregando assim, chorando no chão. Eu acho que ela fez a mesma cena e, detalhe, o salário do mês seguinte foi para pagar a conta de água. O salário inteiro dela no mês seguinte. Caro. E ele conta essa história, tipo assim, com arrependimento, uma tristeza grande. Porque imagina, né? É um bem realmente muito caro. Muito caro. Vai se tornar mais caro ainda. Pois é, né? E a Só gente que toma como os nós banhos temos- aqui, não é, demorados. Né? Principalmente porque a sociedade, dependendo do local onde ela se encontra, ela vai fazer uso da água de uma forma diferenciada. Imagine na Amazônia, grande volume de água superficial, disponível, aí a gente vai desperdiçando. Como a nossa não é privatizada, a gente paga desse tamanho comparado, né, ao que a gente paga pela energia, a gente desperdiça. Então o maior problema Verdade. problemas da água, poluição, desperdício, né, e a escassez. Não é isso? Mas o maior problema de todos é a questão da gestão. A gestão do recurso hídrico.
Se eu tenho poluição, o problema está na gestão. Se eu tenho escassez, o problema está na gestão. Né? E assim por diante. Desperdício. Né? O desperdício e a falta de consciência, que vem de uma questão de gestão. Né? Então, a gestão do recurso hídrico. E como ela está se tornando cada vez mais cara, né? Então isso aí é colocado dessa forma para que a sociedade tenha consciência que não pode desperdiçar, não pode poluir. Muito bem. O meu amigo, ele não percebeu que ele estava numa outra sociedade, que ali existia uma outra visão sobre o bem Sim. chamado água. E A o mais... disponibilidade não é a mesma. Ele disse assim, depois eu fui estudar e eu vi que na França não tem hidrelétrica. Olha a diferença. Olha onde a gente está com as hidrelétricas que existem aqui, e a água ainda é um bem muito caro aqui mesmo, mesmo sendo aqui. Bom, então vamos à última pergunta. Opa! Essa é valendo 1000. Quem acertar ganha, é isso? Não, ainda Não, tem. da geografia. Então vamos lá. A quitina. Olha a palavra. O que? Que é isso? Quitina. A quitina, aquela de tomar banho? Não, quitina. 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 Isso lembra uma música, né? Percebo que o piolho não tem asa, inseto como a traça. Tem uma parte que fala, né? Do quitina. Quitinoso. A quitina das nossas unhas é o quê? Uma proteína. Cuidado com a pegadinha, viu, gente? Só um instantinho aqui, dá uma olhadinha aqui se de repente pode ter. Opa! É uma proteína ou é um carboidrato? Ah, bom, tinha um errinho aqui. A quitina das nossas unhas é uma proteína ou é um açúcar, um carboidrato? Proteína. Ou um carboidrato. Lembrando que essa é uma das maiores pegadinhas da biologia, né? Tá dada a dica. Não deu dica nenhuma. Quitina, não sei o que. Carboidrato ou uma proteína? Que tá na nossa unha. Quando a gente rói unha, a gente engole quitina. carboidrato. Carboidrato. Professor Wagner. Butch, acertou ou errou? Acertou! Rapaz, o negócio tá cerrado. Foi pra vivência, né? Como é que é carboidrato? Então pronto. Legal. Bom, Olha a dica que ele deu, olha. Se não foi essa que ele deu, foi essa que ele deu. eu acho que no final esse negócio vai dar empate. Olha só. É bom que vai ter parte 2 então. Depois. Deixa eu ver, olha aqui, a biologia, né? O Butch errou aqui. Eu acertei duas, ele acertou duas, mas falta responder uma ainda. Ele tá na minha frente porque falta responder uma. Então, o Butch acertou duas. Já encerrou aqui a do Butch, Não, né? já As foi, perguntas. Pra mim encerrou. Falta uma pra ti, pra mim, porque que pode passar na ele frente. começou contigo. Esse que é ruim, olha. Na hora foi bom porque começou com ele. Agora a responsabilidade pra mim. Sim, mas explica aí, eu não entendi mesmo. Tá Foi um 2 a chute. 2. Galera, a quitina, apesar de terminar com ina, não é uma proteína. Ela é um carboidrato estrutural. Se é estrutural, a gente forma a nossa unha com ela e também está presente no exoesqueleto dos artrópodos, né? No caso dos aracnídeos, crustáceos, insetos, tem o exoesqueleto ali. Aquele casco do caranguejo é o exoesqueleto dele, então o esqueleto é externo, que é feito de quitina. A asa da libélula, né? A casca da barata, você pisa assim, ela espoca, o que estourou ali foi a quitina. Sabe quando você pisa descalço numa barata sem querer? É crocante, né? É igual o negócio do turu, né? Com nojo do turu. Não, turu é fortificante. Pois é. Sabe por que a quitina traz tanta pegadinha? Porque tem a queratina, que está no nosso cabelo, que está nas outras partes da pele, que é uma proteína de verdade. Pois é, quando ele falou sobre o negócio do cabelo, né, eu pensei que fosse aquilo, né? Que prega no cabelo, como é? A quirana? Kirana. Kirana, é isso aí. Olha. Isso aí, olha, que eu não ouvi essa expressão Não, Kirana. porque, veja bem, sabe por quê? Porque a questão do saneamento básico mudou muito, melhorou muito no Brasil. Muito, Hoje verdade. você não vê, por exemplo, você falar, desculpe, mas é um termo que eu conheço, senão o pessoal da biologia me corrige. Você não vê mais os jovens, os garotos jovens, dizendo assim mesmo, tô com chato, né, dos pelos pubianos, né? Chato porque coça pra caramba, etc, aquele piolinho, né? Que às vezes você pegava aí em ambientes muito mal
né, higienizados. Tá brincando na areia ali, Exatamente. acaba pegando. É verdade. Hoje você não vê, por exemplo, o garoto falar assim, tô com gonorreia, difícil, né? Mas na nossa época de jovem, chato. corre para Bezetacil. Quer dizer, a questão da estrutura, né, sanitária melhorou muito no Brasil. E hoje você já não vê mais as situações. E a Quirana, olha, porra, quantas vezes a minha mãe não te colocou aqui embaixo, Leucide, E quando não era Quirana, era piolho. Pois é, Leucide, catando piolho, Zé do Pente Fino. Eu Hoje sei você disso, não vê cara. mais. Você não vê mais, né? Quer dizer, a questão higiênica e sanitária evoluiu bastante. Eu sei disso porque, falando em Quirana e piolho, gente não tem vergonha de falar. Eu mesmo via o meu irmão sofrer com isso. Quirana não, ficava pregado no cabelinho, aquilo. Quando não era o irmão dele, era o primo. Nem sei o que é aquilo lá que... Né? E o que é a Quirana, afinal de contas? Não Quirana é fungo. É um fungo, É um né? fungo. E a umidade favorece. Exatamente, também, na umidade. cabelo Né? molhado. Eu vi com o cabelo molhado. E... Hoje, o chato se chama, na modernidade, né? Os meninos falam mais chato, é Pityrus pubis. Pityrus pubis. Imagina. Pityrus pubis. É coisa do passado, né? se eu tô- Do passado. Eu tô aqui com Pityrus pubis. Essa daqui é uma coisa importante. É, Traduz aí, tá com chato. Bom, vamos lá. Pergunta para o professor Wagner. Uma característica inconteste da estação do inverno. Isso é para ele citar isso. É para te citar uma característica inconteste da estação do inverno. eu vou pela biologia. Se tiver errado, Sim. eu vou pela biologia. Vamos lá. Ah, As noites são mais longas do que os dias. perfeito. Tá certo? Não, essa é a grande característica. Acertou e ganhou. Eu marquei aqui em azul as perguntas que foram com respostas corretas. O Porque Wagner- assim, muita gente ia responder o quê? Chuva. Chuva, A chuva já não era uma característica da estação do ano. Esclarece isso, Budi, esclarece Tanto isso. é que no Brasil, a maior quantidade de chuvas cai durante o quê? O verão. Não é O isso? que faz todo sentido por causa da questão climática. Claro. Maior incidência do sol no verão, maior processo de evapotranspiração. Maior, Olha aí, maior evapotranspiração, maior cara, que precipitação. lindo. Por isso que eu disse, se falasse da primeira questão, lembra? Lembra? Da água em estado de vapor voltando para o estado líquido, que é a condensação, essa eu matava, mas a primeira eu matei. Perdi pro para vaporização. Né? E olha só, Que gente. legal, olha. Acabou que o nosso duelo Pocket hoje foi uma grande aula, uma grande revisão para o Enem. Hoje foi. Agora vamos trazer um Mais astrólogo, nunca, né? porque isso aí tem a ver, por exemplo, a questão do verão e do inverno, né? O dia é maior que a noite é maior que o dia. A grande característica do inverno realmente é a noite ser maior que o dia. E do verão, o dia ser maior que a noite. Para nós aqui fica um pouco imperceptível. Fica bagunçado, Tem a diferença, porque nós estamos próximos do Equador. À medida que nós nos afastamos do Equador, essa percepção de diferencial fica mais nítida. Fica nítido. À medida que você vai se afastando do Equador. E eu acho muito bonito quando na geografia a galera fala o solstício, equinócio. Por isso que eu disse, é lindo demais. equinócio, solstício, justamente, são os momentos que você está passando de uma estação do ano para outra. Para outra. Né? Por isso que eu digo, traz o astrólogo, porque tem a ver também com os astros. A questão é dúvida alguém acertar quando foi equinócio de verão, qual é o signo que está aparecendo. Ai. Isso Olha, é papo pra próxima. Esse duelo aqui tem que ter parte 2, viu? Tem que ter parte 2. Porque foi A revanche. a revanche. Vou me preparar, porque disseram que eu vinha cantar aqui vitamina. me preparo essa aí, olha aí. Me chamaram pra cantar ou pra Nem dançar, me né? preparei nada. Aí é Inclusive, sacanagem. Guti, nós estamos programando aí uma das nossos duelos aqui, os debates, né? Com a banda. Com a banda aqui dentro, né? Daquele estilo, velho estilo jogo. Estilo jogo. Não, pronto. Estamos selados já. legal. Tamo selados. Tô dando a ideia, mais ou menos, então vambora. Pensei que ele ia dizer, tô dando ideia, na hora eu fui. Gente, então a vitória hoje do duelo foi realmente Do Cancão. do Cancão, Tá batendo que- todo mundo. que ganhou Essa aqui, máquina. né? Na minha Cadê o opinião. troféu? Cadê o troféu? Né? Foi que balacha, me pegaram.
Gente, nós estamos terminando mais um Duelo Pocket. Hoje foi, como os outros também foram fantásticos, só que hoje foi mais a nível de Enem, né? Hoje foi teve mais essa característica, né? Sabe o que eu queria? Assim, para nós é um privilégio ter o Butch aqui. Eu acho que, sinceramente falando, muita sorte nossa, viu, Butch? Muita sorte poder contar contigo aqui. Eu acho que é uma celebração à educação, à vida, a uma esperança de crescimento desse país. Porque para mim tu não és professor, tu és um educador. E como eu disse no início do nosso programa aqui, eu já tive a oportunidade de dar aula junto com ele em Santa Isabel, lembra? Sim, várias vezes. Pelo menos 2, não foi? E assim, eu te confesso que eu estava dando aula, mas ao mesmo tempo eu estava assistindo. Tinha a minha vez de falar, claro, eu dava a minha aula de biologia, mas eu estava ali mais como plateia, viu, Butch? Para mim aquilo foi muito rico. Então eu acho que o aluno, e quem está assistindo que já foi aluno do professor, do mestre Butch, eu acho que deve ter se considerado uma pessoa muito sortuda. E eu sou sortudo 2 vezes, eu e Rinaldo, porque nós somos, além de admiradores, colegas, amigos do professor Butch. Amigos, e eu fui aluno lá por meados da década de 90. Foste aluno dele? Fui, véspera de Enem. Você não cancela. Véspera de Enem, aí, ó, isso faz o quê? Uns 25, 26 anos atrás. Que legal. Véspera de Enem. Eu não tive esse privilégio. Aquele Mas queria ter Não tido. era nem ainda, era Não, vestibular né? tradicional, não tinha, existia Enem. Aquele fogo do vestibular, todo mundo ali, pessoas chorando, a gente via muita gente chorando, alunos chorando por nervosismo, assistindo aula pro véspera de Enem. Eu me lembro bem de uma aula que o Butch entrou para dar sobre aquecimento global, entende? Olha a sala lotada, ninguém perdia a aula do Butch. Aula do Butch, meu amigo. Aí a gente já assim, cansado, e eu me lembro dessa aula até hoje. Nas minhas aulas de biologia eu uso a aula que o Butch me deu há 26 anos atrás no Impacto, né? E sobre efeito estufa, os conceitos que claro ficaram na minha mente, eu usei isso na minha prova de vestibular e eu uso hoje nas minhas aulas. Que bacana. Pra nós é uma honra. Se quiser dar um recado pra galera aí. Não, gente, só tenho a agradecer aí o convite, né? E se tiver a revanche, eu exijo a Vamos revanche. fazer a pose da Agora eu revanche vejo pra Jéssica. preparado. Pra Jéssica fazer A revanche, né? O negócio Encerramos vai ser aqui sério. então. Muito obrigado, professor Butch. Não, eu que agradeço a participação. E legal o programa, viu? É uma coisa bem descontraída mas muita informação importante para você que vai fazer o Enem. Quer dizer, essa descontração vai fazendo com que as coisas vão fluindo, né, de uma forma interdisciplinar e de uma forma brincando. Quase né? lúdica. Certo? Você vai aprendendo aí a como se comportar no Enem. Tá? Então fica a dica aí para participar dos outros programas. Abraço. Até a próxima, até o próximo duelo.